Caraca, meu cabelo tá ficando louro de novo. Não, tem que pintar. Fala aí, pessoal, tudo bom? Mais uma vez eu tô aqui de novo, fazendo um vídeo no YouTube. Gostaria de primeiramente agradecer a todos pela repercussão do primeiro vídeo. Se você ainda não viu o vídeo, eu gostaria que você entrasse no canal e desse uma olhada no primeiro vídeo, pré-socráticos. Eu vou deixar aqui o card aqui em cima. Hoje eu vou dar uma continuidade àquela história, né, que eu estava falando a respeito sobre os pré-socráticos. Antes de começar, eu queria explicar uma coisa que eu adorei. Muitas pessoas vieram falar comigo pessoalmente, dizendo que é importante eu estar retornando a essa didática, essas aulas que a gente já teve na faculdade. Para quem não conhece, também gostou bastante, principalmente das brincadeiras que houveram no primeiro vídeo. E eu espero continuar com a mesma história. O sentido existem milhões de canais que falam sobre filosofia no YouTube, né? E não adianta eu ficar fazendo a mesma coisa, com um tom mais sério e tal. Tem que brincar, tem que zoar. E muitas pessoas elas esquecem sobre esse tipo de história. Aqui eu vou falar sobre dois livros de referência. Um eu já falei no vídeo anterior, do Becker Bohren, fala sobre os pré-socráticos, um ótimo livro para vocês darem uma olhada. Se vocês quiserem comprar, procurar no sebo ou em lojas, tá? Se alguém quiser patrocinar eu aqui. Tá? E o outro que eu vou usar hoje vai ser História da Filosofia, de Giovanni Reale e Dario Antiseri. Por que eu dividi esse vídeo com o outro vídeo? São muitos pré-socráticos para falar, mas esses dois, eles são, vamos dizer, o Flamengo e Vasco dos pré-socráticos. E eles são muito importantes para os três próximos filósofos que eu vou falar depois, nos próximos vídeos. Né, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Então eu vou começar esse vídeo falando do Heráclito de Efésio. Algumas pessoas não sabem, mas o Heráclito ele tem um grande problema. Ele é mau caráter. Ele era meio o Ed Safadão. Sacanagem. Não. Cara, por que você está caindo, mano? Foi. Bom, ele era meio que... Ele tinha um caráter meio duvidoso. Ele era meio esquivo, meio safado mesmo. Bem pilantra, bem... Filho da p... Eu não sei se vocês já viram aquele filme dos 300, né? E tem um político que fica manipulando a galera. Esse cara tem o mesmo tipo de figura linguística que o Heráclito que eu vou mencionar aqui. Algumas pessoas podem dizer que o Heráclito ele era meio que fodão no sentido da dialética, né? Da forma como ele pregava suas doxografias, mas ele era considerado meio filho da putinha. Só que diferente do lance desse filósofo do filme, né, dos espartanos e tudo mais, o Heráclito não quis viver uma vida pública. Ele tinha sua vida muito reservada. Na verdade, quase não se sabe muito sobre ele, né? Ele escondia muita coisa, muitas informações sobre a vida pessoal dele. Então ele não era uma figura pública muito importante na sociedade. Mas ele era importante de uma certa forma, porque foi dele que surgiu várias ideias importantíssimas, inclusive para outros filósofos. Há quem diga que Aristóteles seguiu muito dos pensamentos de Heráclito, né? Principalmente na ideia de potenciato, entre outras coisas que eu vou falar num vídeo do Aristóteles, claro. O Heráclito tinha um problema. Ele não era muito sociável, né? Ou ele não gostava muito da sociedade em si. Ele dizia que a sociedade ele tinha criado uma má constituição. Ele não tinha atribuído uma boa constituição. Era uma forma de dizer que a sociedade estava meio que zoada. Mas ele também criticava muito os filósofos da natureza. Mas ele não fazia doxografias, ele só fazia fragmentos para poder quebrar pensamentos, principalmente do Tales, da Anaximandro e outros caras aí. Mas os seus fragmentos eram tão zoeiros, assim, eram tão complexos de explicar
que ele ganhou um título e que ele foi chamado de Heráclito o Obscuro. Essa fama do Heráclito foi muito esquisita, porque por mais que seja uma fama negativa, foi uma fama muito positiva, porque davam créditos ao Heráclito. E por causa disso, ele foi muito importante, rivalizando até com Parmênides, que é um outro cara que eu vou falar nesse vídeo aqui. E aí tava uma galerinha, Tales e seus amigos milenienses, ou milenianos, enfim, sei lá. Eles criaram um dinamismo universal, que é essa ideia de como a gente nasce, como a gente cresce, como a gente reproduz e como a gente morre, né? Biologicamente falando não é isso, mas é mais filosoficamente, enquanto filosofia, não como biologia, tá? Biologia, opa. Já Heráclito falava de um nível mais temático. O Tales dizia assim: o princípio das coisas vinha da água. Já o Heráclito dizia: tudo se move. Entendeu? Por que eu tenho que dizer que existia um elemento que iria sobrepor a todos os seres vivos? Não, eu simplesmente dizia que o universo move, as coisas se movem. Ele já começava a usar o materialismo nas coisas, né? Ele já colocava já uma categorização e não uma elementarização. E essa ideia de tudo se move deu origem a um nome chamado Pantarei, que significa que nada se torna fixo ou imóvel. Tudo se muda e se transita, sem exceção. Hoje a gente já sabe que a matéria não pode ser destruída. Ela só pode ser alterada, mudada, transformada. Alguns filósofos eles já tinham uma ideia sobre a matéria e ficavam se questionando por que existia essa ideia de tudo era imortal e tal, por que nada era mudável, nada era transformável. Cara, vou sim. Eu tô gravando vídeo. Foi mal, cara. Depois eu falo contigo. Ai, caralho. Talvez o fragmento mais importante de Heráclito seja... muito importante dizer, se você ainda não sabe o que é fragmento, e eu fico falando sobre isso, ou doxografia, veja o primeiro vídeo, é muito importante. O importante fragmento que o Heráclito fala, talvez o mais importante dele, não se pode... Filha da... O fragmento talvez mais importante de Heráclito seja esse. Não se pode descer 2 vezes no mesmo rio. E não se pode tocar 2 vezes a mesma substância, mortal no mesmo estado. Essa ideia psicodélica que explica que uma matéria é igual depois do primeiro toque ou na primeira experiência. Então, basicamente diz que o mesmo toque é diferente na segunda vez. Isso explicado até biologicamente falando. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas quando você está com fome e você experimenta um alimento, a primeira vez que você se alimenta dele, você já sacia toda a sua fome, sua saciedade, né? Alguma coisa no seu cérebro, porque eu não quero falar, né, os termos aqui, mas alguma coisa no seu cérebro já faz com que você já fique saciado. O resto já é uma construção social que faz com que você coma até você empanturrar. Então, a primeira mordida ela é diferente da segunda mordida. Acontece da mesma coisa, o toque da água no seu corpo é diferente da primeira vez para a segunda vez. Depois que toca de novo no mesmo lugar, a sensação é diferente. O toque no corporal ou qualquer outra coisa. Então, o objeto, quando um objeto toca o outro, quando se toca pela segunda vez, não é o mesmo sentimento, não é a mesma coisa, não é a mesma configuração, vamos dizer assim. Outra ideia interessante é que o rio, nesse sentido que o Heráclito fala, é o mesmo. Então, quer dizer, não é o rio que muda, é a água que flui no rio que muda.
Então esse rio, eu poderia dizer que esse rio somos nós. Quer dizer, o rio é você e a água que está no rio seria, no caso, um pensamento filosófico, os pensamentos, a ideia, a subjetividade, entre outras coisas. Quem bebe muito dessa água vai ser os existencialistas, porque cria-se uma ideia muito subjetiva nesse sentido, de existência, de um reducionismo muito forte, de uma fenomenologia muito interessante, que basicamente vocês vão ver em outros vídeos futuros aí que a gente vai fazer. O Heráclito, ele, por incrível que pareça, ele fez discípulos, só que muitos deles foram contra ele, porque ele era obscuro demais. Talvez ele fosse, sei lá, um antifilósofo. É muito estranho, porque ele não era um cara que buscava, que nem Pitágoras, uma escola para criar uma ideia e tudo mais, ou então Xenófanes e Parmênides que criaram a escola eleata, ou então, sei lá, Sócrates, ou Platão, ou Aristóteles. Não, ele era um cara que, tipo assim, quer me seguir? Me segue. Mas eu tô falando, e o que eu tô falando pra mim é certo. Eu não vou discutir contigo. Aí os caras falavam assim, não, mas peraí, Heráclito, tu tá falando besteira. Não é besteira. Besteira é você ficar pensando retrogradamente. Nossa, retrogradamente. Será que tá certo? Pior que eu tô certo. Pro Heráclito, a ideia de que essa filosofia, de que tudo se move e tudo mais, era basicamente uma base muito importante para outros ideais dele, para outras ideias. E aí vocês lembram no outro vídeo que eu falei sobre a teoria dos opostos do Anaximandro? Que ele falava que tinha que ter uma ideologia dos opostos por causa da finitude das coisas. Então, a mesma coisa acontece com Heráclito. Só que na ideia do Heráclito, ele acredita que, como tudo se move, tudo se transforma. E a transformação são opostas, né? E que a gente vive numa transição entre esses opostos. Por exemplo, o frio esquenta. Como o frio esquenta? Chega um momento do frio que ele se torna quente. No caso, se você quiser testar, você pega um gelo, tá? E coloca na sua mão. Deixa ele na sua mão por um tempo. Vai chegar uma hora que ele vai esquentar. Ele vai ficar tão quente que você vai ter que soltar. Por incrível que pareça. A gente tem um nome isso na psicologia da percepção, mas é uma ideia muito importante. Outro efeito também interessante é quando você está com febre e você começa a sentir frio. Você está quente, seu corpo está quente, você está suando e você sente frio. Outra coisa também é quando você se diz saudável, mas na verdade você está doente. Você pode andar, correr, mas na verdade você tem alguma coisa no seu organismo que está doente, que está ruim, que está precisando de algum repouso, alguma coisa assim. Ou então a ideia de que você mesmo vivo aparenta estar morto de espírito, morto de alegria. Ou então que mesmo você cansado, você não pode parar. Ou ao contrário, você está completamente ativo, mas está completamente cansado. Né? A ideia dos opostos para Heráclito é muito importante, porque ele diz que uma coisa não vive sem outra, porque como tudo move, tudo está nessa movimentação, então tudo é movido a estar em um círculo de eventos, e esses círculos são contraditórios, né? Ou você está assim, ou você está assado, ou misturado. E isso vai ser a base de uma ideia, de até uma abordagem psicológica futuramente. E com isso ele traz a ideia de harmonia dos contrários, que também vai ser trabalhada por Aristóteles. Mas eu tenho que falar uma coisa para vocês. Ele teve doxografias, e ele até fez doxografias relacionadas a elementos. Ele dizia que o fogo era o elemento principal, ou o princípio fundamental. Ele dizia que todas as coisas são troca de fogo, e o fogo é a troca de todas as coisas. Uma coisa que eu reparei, e até tem escrito nesse livro da história da filosofia, é a tendenciosidade do Heráclito sobre a verdade. Ele diz que a verdade consiste em captar, para além dos sentidos, a inteligência que governa todas as coisas, e que ele sente ser um profeta dessa inteligência. E aí talvez essa ideia oracular, né?
ou relativista, como você bem quer entender, em suas sentenças e discursos. Porque não é que ele não escutava a verdade alheia, era mais um problema em relação à criação de verdades subjetivas. Lembra que no vídeo passado eu falei que eles não estavam procurando sobre verdades subjetivas, estavam procurando sobre verdade. Então, o primeiro que falasse uma coisa completamente, oh meu Deus, isso é inovador, isso é diferente e tal, era aquilo, beleza, entendeu? Não é que Tales estava certo, Anaximene estava certo, ou o próprio Heráclito estava certo. Não, cada um tinha um ponto de vista e quem aceitava o ponto de vista, beleza. Quem não aceitava, o problema era dele.